Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da classe dos novos membros. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre a marca 5 e a marca 6 de uma igreja bíblica e saudável. Vamos começar então com a pergunta que abre tudo. Pensa comigo, sinceramente, qual é a diferença entre frequentar uma igreja e ser membro de uma igreja? Talvez você responda: frequentar é só ir. Membro é estar cadastrado. Talvez diga: membro participa mais. Ou talvez é só formalidade. Todas essas respostas tocam de leve no assunto, mas nenhuma delas capta o que está realmente em jogo. E hoje, nesta aula, eu quero te mostrar o que está em jogo, porque é mais profundo do que a maioria dos crentes imaginam. Vamos começar pelo texto âncora desta aula. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Presta atenção nas palavras que o apóstolo Pedro escolheu. Ele não disse: sois cristãos individuais que ocasionalmente se reúnem. Disse geração, sacerdócio, nação, povo. 4 substantivos coletivos. 4 palavras que apontam para a identidade corporativa, comprometida e indissociável. A igreja no Novo Testamento nunca aparece como um clube de cristãos avulsos, sempre aparece como povo. E é sobre isso que vamos falar hoje. E olha o quadro de Atos 2, 41 e 47. 3.000 pessoas foram batizadas no dia de Pentecostes. E o texto diz que essas 3.000 perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não eram fiéis avulsos que ouviram o sermão de Pedro e voltaram para casa. Foram incorporados imediatamente a uma comunidade pactual identificável. O verso 47 conclui: o Senhor acrescentava à igreja dia a dia os que iam sendo salvos. Acrescenta a quê? A igreja. A uma realidade concreta, com nomes, com encontros diários, com partilha de bens. Desde o primeiro dia, a igreja foi povo, não plataforma. E aqui vamos ver a grande comissão e a porta de entrada. Antes de mergulharmos na membresia, eu preciso falar rapidamente da marca 5, o evangelismo e missões. Por quê? Porque membresia significativa não existe sem evangelismo bíblico. A igreja só recebe quem foi alcançado primeiro. Por isso, as duas marcas são duas faces da mesma moeda. Uma move a igreja para fora e a outra constitui a igreja por dentro. A última ordem que o nosso Senhor Jesus deixou antes de subir aos céus aparece nos 4 evangelhos e em Atos. Mateus 28, 19 e 20 é a mais conhecida. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Veja aqui o segredo da expressão grega. E eu preciso mostrar uma coisa que muda tudo. O texto português traz 4 verbos: ide, fazer discípulos, batizando, ensinando. Em português aparece 4 ações paralelas. 4 coisas para fazer, mas no grego não é assim. No grego aparece apenas um verbo no imperativo, mateteusati, fazei discípulo. Os outros 3, indo, batizando, ensinando, são particípios. Eles modificam o imperativo central. A ordem principal, portanto, é fazer discípulos. Não apenas ir, não apenas batizar, não apenas ensinar. Tudo gira em torno do imperativo único, mateteusati. E presta atenção, o tempo verbal grego escolhido aqui é o auristo, que indica ação decisiva, completa, abrangente. Não é fazer discípulos quando der, nem fazer discípulos quando convier. A ordem é fazer discípulos como uma ação que define a vida inteira da igreja, do primeiro ao último dia, do primeiro ao último membro. A grande comissão não é projeto especial da igreja, é a razão de existir da igreja. Sem essa marca,
qualquer congregação se torna apenas uma associação religiosa entre tantas. E aqui está a diferença entre converter e discipular. Há uma diferença gigantesca entre fazer uma conversão e fazer um discípulo. Uma conversão pode acontecer em uma noite. Um discípulo se forma em anos. Uma conversão pede uma decisão. Um discípulo pede uma vida. Uma conversão termina com uma oração. Um discípulo começa com uma oração e segue para todo o resto da vida. Por isso, a grande comissão não diz consegui conversões, diz fazei discípulos. E logo em seguida explica o que isso envolve, batizando, que é a incorporação pública à comunidade pactual, e ensinando-os a guardar tudo o que Cristo mandou, que é a formação ética e doutrinária completa, mostrando que o discipulado é caro, o discipulado é demorado, discipulado é o que esta igreja existe para fazer. E o evangelismo que faz discípulo não é o evangelismo da prosperidade ou do alívio terapêutico, ou dos sentimentos religiosos, é o evangelismo bíblico, que anuncia o evangelho inteiro, incluindo as verdades incômodas que muito público hoje silencia. Fala do pecado real, da transgressão contra um Deus santo, do juízo eterno como destino dos que rejeitam a Cristo, da exclusividade de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Fala do arrependimento como uma mudança decisiva de direção, do senhorio absoluto de Jesus Cristo sobre as finanças, a sexualidade, a agenda e as escolhas. Sem essas 5 verdades, o que se anuncia não é evangelho, é versão palatável que não salva ninguém. Os 4 círculos de Atos 1 e 8 nos dá o mapa estratégico do Senhor. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. São 4 círculos concêntricos que devem ser alcançados simultaneamente, não sequencialmente. Jerusalém, sua casa, sua vizinhança, seu trabalho, seus parentes não convertidos. Judéia, sua cidade, sua região, sua cultura, nossa Cariacica, nossa Vitória, nosso Espírito Santo. Samaria, pessoas culturalmente distantes, moradores de rua, dependentes químicos, migrantes e etc. Ou onde atua o nosso Ministério de Missões Urbanas. Os confins da terra, povos não alcançados, missionários transculturais, terras fechadas ao Evangelho. E presta atenção numa palavra que o Senhor colocou no meio, simultaneamente. Note que Jesus não disse primeiro Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria e por fim os confins da terra. Disse os 4 juntos. Os 4 ciclos operam ao mesmo tempo. Há quem queira esperar evangelizar a casa antes de pensar em missões, e nunca chega à casa nem às missões. Há quem corra aos confins da terra, ignorando o parente não convertido, e perde os 2. A igreja sadia trabalha os 4 círculos em paralelo. E você, como membro, é convidado a operar em pelo menos em um desses lugares, e provavelmente em mais de um. E aqui, na Marcas do Evangelho, todos nós somos instruídos a ganhar almas para o Senhor. O nosso testemunho em casa, no trabalho, na faculdade e aonde a gente quer, precisa resultar na salvação de alguém. Todos os nossos membros são ensinados de que eles são responsáveis para ganhar seus amigos de trabalho, para ganhar os seus amigos da faculdade, para ganhar os seus amigos aonde moram. Ou seja, nós somos treinados desde cedo para que o nosso testemunho produza salvação de alma constantemente. Todos nós aqui somos motivados a constantemente contar os testemunhos das pessoas que nós ganhamos no ônibus, na escola, no médico, no Uber, na rua ou em qualquer outro lugar. Todos nós somos convidados a todos os dias testemunhar para alguém e convidar as pessoas a crer em Jesus Cristo. Todos nós somos convidados a sempre evangelizar e testemunhar aonde quer que estamos todos os dias.
Então agora, irmãos, nós vamos entrevistar mais uma família querida da nossa igreja. Então, queridos irmãos, por favor, se apresente então à igreja. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o pastor Gideão Carvalho. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou Elizabeth. E nós estamos aqui na Marca do Evangelho há 7 anos. Nós somos pais de 2 jovens, a Larissa Couto e o Pedro Henrique Couto. Então, irmão, nós vamos à nossa primeira pergunta. Irmãos, como foi o primeiro contato de vocês com a nossa igreja e o que os motivou a tornar a nossa igreja a casa espiritual da família de vocês? Bem, tudo começou com a Bíblia Devocional McShane. Na verdade, a gente tinha parentes aqui na igreja, né? Mas assim, o fator que mais motivou a gente foi a Bíblia McShane. A gente estava reunido numa igreja e a gente começou a ouvir falar dessa Bíblia. Então eu fiz uma visita aqui à igreja, eu comprei algumas Bíblias e a gente tentou implementar o mesmo sistema dessa igreja na nossa igreja onde estávamos. Mas assim, não deu certo. Acabou não dando certo. Mas assim, a gente passou a conhecer, né, esse método de leitura, a gente passou a amar esse método de leitura e através daí a gente começou também, né, posteriormente, quando a gente saiu da igreja onde a gente estava, a gente começou a visitar a Marca do Evangelho. Nesse tempo, nós buscávamos alguma igreja que fosse complementar e trazer os nossos filhos para ser direcionados pelo Senhor. E visitávamos algumas igrejas, né? Fomos em várias igrejas, em família, e dali para lá nós ficamos também visitando a Marcas do Evangelho. Viemos nas escolas dominicais, nos cultos de quarta-feiras, e lembramos que, de primeiro momento, a nossa filha, a Larissa, ela vinha com a tia às quartas-feiras. E ela começou a se interessar pela forma que era conduzido os cultos, pelas mensagens pregadas. E como aconteceu de nós estarmos buscando uma igreja para se tornar um lar espiritual da nossa família, e passamos a conversar em família para ver qual seria a igreja que seríamos direcionados pelo Senhor. Quando a gente então começou a visitar a Marca do Evangelho, a gente tinha o seguinte pensamento: a igreja abriu as portas para a gente, né, tá apoiando a gente, porque a gente não tinha uma igreja, não havíamos decidido ainda onde ficar, mas a gente considerava assim, de todas as igrejas que a gente estava indo, a nossa última opção seria a Marca do Evangelho, devido ao fator distância. Sim. Então havia muitas igrejas, né, mais perto da nossa casa, né, e a gente pensava assim: nós temos que reunir, né, no local próximo da nossa casa para sair, né, e se for de carro ou se for a pé, estarmos rapidamente na igreja. Para a gente não fazia sentido, né, andar assim, ou então, né, se locomover numa distância maior, né, para servir a Deus numa outra cidade, digamos assim. E quando a gente decidiu pela Marca do Evangelho, foi justamente a igreja mais distante das que a gente visitou e das que a gente, entre aspas, assim, né, pensávamos, né, que poderia ser o nosso lar. Foi a igreja mais distante, mas tudo que a gente participava aqui, né, seja da jornada de oração, a escola dominical, os cultos de quarta-feira, né, o ensino da palavra de Deus, a pregação expositiva, né, a devoção dos irmãos, né, o zelo pastoral, tudo isso aí deixou a gente assim muito impactado. Inclusive nós fizemos uma votação em família para qual igreja nós iríamos. Então nós fizemos uma votação e a igreja Marcas do Evangelho foi a que teve o maior voto, em se tratando de 4 pessoas decidir. Então, irmãos, quando a gente decidiu pela Marca do Evangelho, a gente decidiu em família também o seguinte: nós vamos ficar nessa igreja de 6 meses a no máximo 1 ano. E aí então nesse período, a gente então acha uma igreja mais próxima de casa para a gente reunir, né? E já se vão 7 anos que nós estamos aqui. E hoje a gente não consegue imaginar, né, a gente estar em outro lugar que não seja este lugar, essa casa, esse lar espiritual. Porque verdadeiramente a gente sente, né, uma alegria, né, muito grande em servir a Deus junto aqui com os irmãos. E aqui então conecta com a marca 6, que é a membresia. Quando uma pessoa é alcançada pelo Evangelho, batizada e está sendo discipulada, para onde ela vai?
Para qual realidade visível ela é incorporada? A resposta bíblica é única: para a igreja local. Não para uma vaga noção de um corpo místico universal, mas para uma igreja específica, com nomes, com pacto, com pastores que prestarão contas por ela. Evangelismo sem membresia produz multidões dispersas. Membresia sem evangelismo produz família que não cresce. A igreja é povo, não plateia. E aqui está a marca número 6, que é o foco principal desta aula. E eu preciso te avisar, esta é talvez a marca mais contracultural de todas. Numa época em que o cristianismo virou para muita gente mero consumo religioso, vou à igreja que me agrada enquanto me agradar, o Novo Testamento apresenta uma visão radicalmente diferente. O apóstolo Pedro escreve aos cristãos dispersos pela perseguição: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. 4 termos coletivos, 4 substantivos no plural pactual. Pedro está replicando à igreja 4 títulos que originalmente foram dados a Israel no Antigo Testamento. Em Êxodo 19, em Deuteronômio 7 e em Isaías 43. A ideia aqui é mostrar que a igreja é a continuidade do povo pactual do Antigo Testamento. Não substituindo Israel, mas sendo enxertada, segundo Romanos 11. No mesmo tronco eleito, agora aberto a judeus e gentios. Não somos crentes isolados, ocasionalmente reunidos. Somos um povo constituído por Deus, com identidade corporativa indissociável. O paradoxo do evangelismo moderno é um dos grandes paradoxos da nossa era. Nunca se falou tanto em comunidade, em família, em irmãos, e nunca se viu tão pouco compromisso real. Multidões transitam por igrejas sem jamais se tornarem membros. Membros flutuam de uma igreja para outra sem raiz. Crentes consumidores pulam de pastor em pastor, de grupos em grupos, de igreja em igreja, de célula em célula, de liturgia em liturgia, buscando a experiência mais satisfatória, sem jamais pertencer de verdade a lugar algum. Esse fenômeno é chamado de cristianismo de cafeteria. Pega-se o que agrada e deixa o que te incomoda. Elas ouvem o sermão do domingo em uma igreja, na quarta estão em outra, em outro dia numa célula, curte uma liturgia ali, outra aqui, crê numa doutrina lá, outra cá. Na verdade, desenvolve um Frankenstein espiritual. Cristãos verdadeiros não juntam-se às igrejas, eles se submetem a elas. Veja a diferença. Juntar-se é como entrar num clube. Você decide entrar, decide o que vai fazer ali, decide quando sair. Submeter-se é diferente. Implica reconhecer uma autoridade legítima sobre a sua vida cristã. Esta é uma palavra dura para os ouvintes modernos. O nosso século treinou cada pessoa a achar que a autoridade é tirania, mas o Novo Testamento não treme diante desta palavra. Hebreus 13:17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. A palavra grega traduzida por obedecei significa deixar-se persuadir, confiar, render-se voluntariamente. Não é obediência cega, não é o pastor como ditador e o membro como vassalo, é algo mais delicado e mais maduro. É a confiança refletida que reconhece no pastor constituído alguém que Deus colocou para ajudar o seu crescimento. A palavra de Deus usa a expressão vigiar a alma, que é uma palavra forte. O texto diz que os pastores velam, verbo que descreve quem fica acordado, atento, sem dormir, vigiando. O pastor bíblico não é palestrante de domingo, ele é vigia de almas. E essa vigília implica que o pastor te conhece, sabe o seu nome, sabe as suas lutas. Ele não pode vigiar quem ele não conhece. Por isso a membresia é o solo onde o pastoreio real acontece. Aqui está a pergunta que distingue plateia de povo. Se a sua igreja te chamar à correção fraterna por algum pecado conhecido na sua vida, qual será a sua reação? Se você ficar irritado, defensivo e mudar de igreja na semana seguinte, você nunca foi membro, foi consumidor.
Mas se você se humilhar, ouvir e se permitir corrigir, então você é povo. Esta é a marca. A plateia escolhe o que ouvir. Povo se deixa ensinar. A plateia muda de canal quando incomoda. O povo se deixa pastorear. A membresia é a embaixada do reino e esta é uma metáfora central. Esta é uma das imagens mais poderosas para se entender o que é a igreja local. A imagem é esta: a igreja local não é o reino de Cristo. A igreja local é uma embaixada do reino de Cristo. O que é uma embaixada? É uma instituição que representa uma nação dentro de outra nação. A embaixada brasileira em Washington não é o Brasil, mas representa o Brasil. Defende os interesses do Brasil em solo americano. Protege os cidadãos brasileiros que estão vivendo lá e, principalmente, emite passaportes declarando oficialmente quem é cidadão brasileiro. É exatamente isto que a igreja local faz. Ela não é o reino dos céus, ela é uma agência, ela é uma embaixada do reino dos céus aqui na terra. Ela representa os interesses do Rei Jesus em meio a este mundo. Ela protege os cidadãos do céu que estão peregrinando aqui. E esta é a parte chocante. Ela tem a autoridade dada por Cristo para afirmar publicamente quem pertence ao reino e quem não pertence ao reino de Deus. E aqui está o que chamamos de o poder das chaves. Essa autoridade tem nome bíblico. Em Mateus 16, 18 e 19, Jesus diz a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa é a doutrina do poder das chaves. Não é poder mágico de salvar ou condenar, é a autoridade declaratória. A igreja declara oficialmente quem pertence ao reino e quem dele se afasta por pecado não arrependido. Em Mateus 18, 17, Jesus repete a fórmula, desta vez aplicada não a Pedro individualmente, mas à igreja como assembleia. E conta isto à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Vê a gravidade? Cristo entrega à igreja local a autoridade real, não a autoridade salvífica. Só ele salva, mas a autoridade declaratória. A igreja afirma publicamente quem está vivendo como discípulo e quem não está. Quando a igreja recebe um novo membro como cerimônia solene, ela está usando as chaves, declarando publicamente como cidadão do reino. Quando a igreja exerce correção fraterna, conforme Mateus 18, ela está usando as chaves, declarando publicamente que um pecado não arrependido afasta a pessoa da comunidade dos céus. Aqui está uma das verdades mais negligenciadas na igreja moderna. Muitos crentes pensam que a salvação é assunto exclusivamente entre eles e Deus, como se fosse algo individual e privado. Mas o Senhor não pensou assim. Cristo instituiu a igreja local como instância pública que afirma quem é seu e adverte quem se afasta dele. Salvação é obra de Deus, sim, mas o testemunho público desta salvação acontece na igreja, pela igreja e com a igreja. Por isso, a membresia não é detalhe burocrático, é o lugar onde Deus, por meio dos seus servos, confirma diante do mundo: esta pessoa reúne aqui e ela é nossa. Irmãos, a segunda pergunta é o seguinte: quais transformações vocês notaram na rotina familiar e no desenvolvimento espiritual de seus filhos desde que vocês passaram a congregar conosco? Então, irmãos, quando nós fomos recebidos aqui na Marcas do Evangelho, nossos filhos, estávamos, o Pedro estava com 13 anos e a Larissa com 20. E até então, de tudo que já tínhamos vivido
na igreja, eles ainda não tinham um ciclo de amizade que fosse da mesma faixa etária deles. Então, esse já foi um impacto que nós tivemos, porque quando nós fomos recebidos, nós fomos acolhidos, eles começaram a se entrosar, a se integrar, e aí, dentro desse tempo, veio a oportunidade do batismo nas águas do Pedro. E isso foi algo assim muito impactante, porque nós não tínhamos ainda essa perspectiva da parte dele em descer as águas batismais, devido a todo um contexto. Foram todos criados na igreja, mas o entendimento e o ensino bíblico da palavra de Deus, ele penetrou fortemente na vida dos nossos filhos. A leitura devocional diária, todo o envolvimento com o jejum, a oração, isso fez um impacto necessário para a vida espiritual dos nossos filhos e da nossa família como um todo. Uma coisa também que a gente observa é que a gente veio para Marcos do Evangelho justamente no momento em que a igreja estava passando por um mover espiritual muito grande. Então a gente pegou essa onda. Então a nossa filha Larissa, na igreja onde a gente estava, quando a gente conversava com ela sobre batismo com o Espírito Santo, ela sempre ficava assim, né? Resistente. E ela chegava até mesmo a fazer uma revelação assim, que ela não queria ser batizada com o Espírito Santo. Então, quando a gente veio para aqui, a igreja estava buscando, os irmãos estavam, né, numa campanha de busca de enchimento do Espírito Santo. E aí ela foi, digamos assim, aquilo que ela temia aconteceu. Ela foi batizada com o Espírito Santo. E quando ela foi batizada com o Espírito Santo, a vida dela mudou completamente. A vida de oração dela, a gente é pai e mãe, a gente sabe, a gente vê os nossos filhos. A vida devocional dela mudou, a vida de oração dela mudou, né? O ministério dela na igreja se ampliou. Então foi uma experiência maravilhosa que aconteceu na vida dela e também do Pedro. O Pedro também foi batizado com o Espírito Santo aqui. E quando a gente chegou, né, os colegas dele sempre falavam, né, que ele se escondia, né, na mídia. Tinha uma muretinha lá, na hora da oração, ele ficava lá escondido. Mas depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, da mesma forma também, como aconteceu com Larissa, a mudança foi perceptível, né? Assim, o ministério dele também se ampliou. E a gente vê assim, um crescimento a cada tempo, a cada dia, um crescimento diário. Então não foi aquela experiência que os fez estagnar. Pelo contrário, eles continuam buscando, continuam servindo a Deus e continuam, né, progredindo espiritualmente. Isso é muito importante. E sobre a questão da rotina dentro de casa, eu vi, né, eu como líder espiritual, pastor, eu como sacerdote do meu lar, eu vi o meu lar numa constante mudança para melhor, né? Porque a nossa comunhão, ela melhorou muito, né? A nossa comunhão, problemas, às vezes, né, cada um tinha o seu problema, resolvia. Hoje, né, a gente tem a nossa conversa, entendeu? Os nossos conselhos, a nossa oração junto, a leitura da Bíblia, né? Cada um se intensificando na leitura da Bíblia. Então a gente vê assim, né, uma harmonia e uma comunhão muito grande, de forma que a gente faz tudo junto. A gente vem junto para a igreja, a gente permanece junto aqui, volta junto para casa e a gente vê assim a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então assim, eu posso dizer que não queremos outra vida que não seja essa que a gente está vivendo, porque nós estamos vivendo algo maravilhoso da parte de Deus. E era justamente isso que a gente buscava. Quando a gente estava, né, numa igreja anterior, que a gente saiu, a gente buscava algo assim, que a gente queria viver uma experiência diferente que a gente ainda não tinha vivido na nossa vida. Porque às vezes a gente passa muitos anos, né, de vida cristã sem ter muitas experiências com Deus. Então a gente queria viver algo diferente. E o Senhor, né, nos colocou num lugar onde realmente a gente vive experiências diárias, experiências maravilhosas, né, de forma que a gente entende, né, que é o nosso lugar. Veja então a definição da membresia com base nesta fundamentação. A teologia contemporânea
define membresia eclesiástica com precisão cirúrgica. Ouça com atenção, porque essa definição vale ouro. Membresia é uma relação formal entre uma igreja local e um cristão, caracterizada pela afirmação da igreja e pelo acompanhamento do discipulado desse cristão e pela submissão do cristão a viver seu discipulado sob o cuidado da igreja. Repara nos elementos. Primeiro, é uma relação formal, não informal, não vaga. Há um momento em que se torna oficial. Segundo, é entre a igreja e o cristão. Ou seja, é uma pessoa específica, é uma congregação específica. Terceira, a afirmação da igreja. Ela reconhece e atesta a fé daquela pessoa. Quarto, ao acompanhamento ou a supervisão pastoral ou o cuidado vigilante da liderança. Quinto, a submissão, não como tirania, mas como confiança madura. Então vamos ver agora os 6 fundamentos bíblicos da membresia. Embora a palavra membresia não apareça nas Escrituras com este nome, a realidade pactual que a descreve está em toda parte no Novo Testamento. Eu vou te mostrar 6 lugares onde a membresia está claramente operando. Primeiro, a igreja de Jerusalém contava convertidos. Atos 2:41 diz: foram acrescentadas naquele dia quase 3.000 almas. Atos 5:3 diz: dos outros ninguém ousava ajuntar-se a eles. Como é possível dizer 3.000 acrescentadas e ninguém se ajuntava, se não houvesse alguma forma de distinguir quem pertencia ao povo e quem não pertencia? A igreja apostólica sabia quem era membro. Segundo, Paulo fala em membros uns dos outros em Romanos 12:5. Somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Efésios 4:25. Somos membros uns dos outros. A palavra grega melos vem da anatomia humana, partes incorporadas ao corpo. Você não é sócio do corpo, você é membro do corpo, e membros não saem do corpo quando o corpo dói. Terceiro, a disciplina eclesiástica pressupõe membresia. Mateus 18 diz: e conta ou diga-o à igreja. E 1 Coríntios 5 diz: tira-o do meio de vós esse que errou. Só fazem sentido se a igreja sabe quem está dentro e quem está fora. Não se pode tirar do meio alguém que nunca esteve no meio. A disciplina pressupõe membresia formal. Quarto, os pastores prestarão contas por ovelhas específicas. Hebreus 13:17, pastores velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Quais almas? De quem? Não de todas as almas do bairro, não de todos os cristãos da cidade. Almas específicas, identificáveis, conhecidas. Sem a membresia formal, ninguém pode dar conta de ninguém. Quinto, a ceia do Senhor pressupõe comunhão identificada. 1 Coríntios 11:17-34, Paulo só pode falar em discernir o corpo, examinar a si mesmo, comer indignamente, se a igreja sabe quem participa da ceia. A ceia do Senhor não é evento público sem critério, é refeição pactual do povo de Deus. Sexto, as listas paulinas de cumprimentos. Romanos 16 nomeia 27 pessoas. Colossenses 4 nomeia tantas outras. Os crentes do primeiro século não eram massa anônima. Conheciam-se pelo nome, pelo dom, pelo serviço. Pertenciam a famílias eclesiais específicas. E aqui entra a ideia do pacto eclesial e o povo pactual. A ideia de pacto é algo central nas Escrituras. Em hebraico, berit, em grego, diateque. É uma das colunas centrais das Escrituras. Deus é um Deus pactual. Ele faz aliança com Noé, com Abraão, com Israel, com Davi, e a salvação em Cristo é apresentada como novo pacto.
Este cálice é o novo pacto do meu sangue. Em Lucas 22:20. Se Deus age pactualmente com o seu povo, é natural que o seu povo se organize pactualmente. Vamos ver um pouco a natureza pactual entre os antigos puritanos. Os puritanos ingleses e americanos do século XVI e XVII entenderam isso profundamente e formalizaram o que nós chamamos de pacto eclesial. Era um documento solene, lido publicamente e assinado por cada novo membro, com os compromissos mútuos da vida em comunidade. Embora isto seja um pouco estranho à realidade de muitas igrejas, esta é uma prática bíblica. Em Neemias 9:10, vemos o povo de Deus reconstruindo Jerusalém, e o capítulo 10 termina assim: todos selaremos um pacto fiel e o escreveremos. E segue os compromissos detalhados escritos. Em Josué 24, há a renovação pública do pacto. Em 2 Crônicas 15, o rei Asa lidera Judá num pacto público de buscar a Deus. A igreja, como comunidade do povo de Deus, herda essa prática. E olha como isso muda a maneira como você enxerga a sua entrada na nossa igreja Marcas do Evangelho. Quando você assina o nosso pacto, quando você o subscreve, você está fazendo o mesmo gesto que o povo de Deus tem feito ao longo de toda a história: comprometer-se publicamente, por escrito, diante de Deus e dos irmãos, a viver os deveres da fé em comunidade. Não é invenção da nossa igreja, não é invenção dos puritanos do passado, é a maneira pactual como Deus sempre quis que o seu povo se constituísse. Quem evita o pacto está evitando a forma bíblica de pertencer. E, irmãos, assim, de que forma vocês observam o desenvolvimento espiritual e o acolhimento de seus filhos dentro dos ministérios aqui na igreja? Nós percebemos que com o acolhimento dos ministérios da igreja, nós nos sentimos muito à vontade de participar também. E como consequência, os nossos filhos, nós vimos o envolvimento deles em vários ministérios da igreja. E aí com isso, a busca pelo devocional, na oração, nos jejuns, nós percebemos que eles começaram a ter esse gosto pela palavra de Deus, pela oração, pelos jejuns, participar das jornadas bem ativamente, e isso fez toda a diferença na nossa vida enquanto família e na vida dos nossos filhos, porque hoje, como o pastor Gideon bem falou, nós respiramos a Marcas do Evangelho, então não temos dificuldades, embora tem momentos que temos que vir de ônibus, sim, temos que vir, mas isso não é dificuldade para que participemos de todas as atividades na igreja e, com consequência, os nossos filhos também. Eu quero só acrescentar um ponto, na fala da Elis, minha amada esposa. Quando a gente era jovem, a gente conversava isso antes da gente vir para a Marca do Evangelho, quando a gente estava ainda em outra comunidade evangélica, a gente conversava assim: será que os nossos filhos não vão viver aquilo que nós vivemos na juventude? Porque nós tivemos uma juventude muito ativa. Sim. Então nós, enquanto jovens, a gente participava de congressos de jovens, congressos estaduais, fazíamos viagens de intercâmbio, fazíamos evangelismo, fazíamos culto nas praças, ganhávamos almas para Jesus. A gente viveu intensamente a nossa juventude, a gente viveu a nossa juventude dentro da igreja, experimentando assim do poder de Deus, da graça de Deus, e a gente via a vida dos nossos filhos assim, uma certa paralisia, um marasmo, e a gente conversava, e orávamos, pensando: será que nossos filhos vão passar pela juventude sem experimentar aquilo que nós experimentamos? Essa era uma preocupação nossa também, Porque também onde a gente estava, o ambiente não era propício para isso. E aí a gente veio para a Marca do Evangelho, e aqui eles começaram a experimentar tudo aquilo que nós havíamos experimentado na nossa juventude, e digo mais, experimentando muito mais do que nós. Então a gente vê hoje eles envolvidos no ministério de evangelismo, no ministério de ensino da palavra de Deus, no louvor, na adoração. A juventude da igreja, entendeu? A juventude os abraçou e eles também abraçaram
o ministério de jovens, né? Então estão presentes na oração, nas visitas. Então, tipo assim, tudo que tem, eles querem experimentar e fazer de tudo um pouco. E a gente nós como pais, ficamos felizes e agradecidos a Deus, né, por eles estarem vivendo, né, a sua juventude na presença de Deus, né, e experimentando do melhor do Senhor. E a gente crê também que Deus, ele sempre está fazendo coisas diferentes, né? Deus está sempre diversificando o seu modo de agir, sua forma de agir. Então a gente vê assim que na juventude da Marca do Evangelho, Deus está fazendo uma grande obra e vai continuar, né, fazendo coisas ainda grandiosas. E eles estão aqui participando, e que continue assim. E, queridos irmãos, para finalizarmos, vocês poderiam, por favor, assim, compartilhar um testemunho ou uma experiência marcante que vocês viveram aqui, que edificou a vida de vocês e também, claro, né, vem a edificar a vida da igreja? Então, irmãos, nós temos momentos propícios aqui na Marcas do Evangelho. As jornadas de oração são momentos que marcam a nossa experiência com Deus e propiciam nós termos esse testemunho direto com o Senhor. Quantos pedidos nós podemos compartilhar com os nossos irmãos para que as nossas cargas fiquem mais leves. E eu lembro que nós compartilhávamos em um tempo, pedindo ao Senhor que desse uma oportunidade de emprego para o Pedro e os projetos também da Larissa, e Deus, ele foi fiel e concedeu a nós. Nós também tivemos oportunidade de participar dos cursos que a igreja oferece, Mulher Única, Mulher que Prospera, o Poder do Potencial, e isso trouxe uma grande edificação para a minha vida enquanto serva do Senhor. E ao longo do tempo eu pude participar como liderança para ajudar também outras irmãs, outras mulheres. E isso é um testemunho que eu carrego comigo e eu creio que pode edificar a sua vida também. Bem, irmãos, são 7 anos e a gente pode dizer que são 7 anos de vitórias. Glória a Deus. Foram muitas as bênçãos, foram muitas as orações que foram respondidas, sobretudo no período de jejum e oração, né? Então, eu tenho muitas experiências nesses períodos. Mas assim, vou contar apenas um aqui, que assim, quando a gente veio para a Marca do Evangelho, a gente veio numa situação financeira muito delicada, né? Na época, né, só a irmã Elis, minha amada esposa, estava trabalhando. Então a situação lá em casa estava muito difícil. E logo depois nós entramos numa pandemia. Então, tipo assim, o que estava ruim, né, piorou um pouquinho ainda mais. Mas aí, orando com os irmãos, né, na jornada de oração, o Senhor nos concedeu, né, uma grande vitória. Um processo que eu tinha na justiça que se arrastava por 8 anos, né? Quando a gente chegou aqui, a gente conversou, eu lembro que eu conversei também com os pastores, pedi oração aos pastores sobre isso, e na jornada de oração também, e o Senhor nos respondeu de uma maneira assim poderosa, de uma maneira muito gloriosa, de forma que nós somos muito abençoados, né? E eu pude até já contar esse testemunho, partes desse testemunho na igreja. Agora, interessante, irmãos, é que no primeiro culto de domingo que o pastor Jairo ministrou uma oração na oferta, né? Que ele chamou a igreja, que ele ia fazer um momento diferente, né? Onde ele ministrou a bênção naquele momento ali do ofertório, né? E naquele primeiro domingo, né, eu creio que Deus abriu a porta, porque na segunda-feira de manhã, depois da palavra do culto do dia anterior, né, na segunda-feira de manhã, eu recebi a resposta dizendo que o meu processo havia encerrado e que o juiz já havia assinado, né, toda a documentação, liberando, né, todo o recurso que eu tinha direito e que há 8 anos eu aguardava. Então, assim, foi uma grande bênção, foi uma grande vitória, né, não somente para mim, mas para a minha família, né? E depois vieram outras bênçãos também que a gente veio recebendo, mas ficará para uma outra oportunidade. Muito bem, irmãos, então eu quero assim, agradecer imensamente a presença de vocês, a participação de vocês, né, que muito edificou nessa entrevista a nossa igreja.
Nós é que agradecemos de participar deste momento e de compartilhar nosso testemunho com vocês. Esperamos que tenha edificado a sua vida. Deus abençoe, irmãos. E agora vamos ver alguns compromissos do nosso pacto eclesial. Aqui na nossa igreja Marcas do Evangelho, adotamos essa prática bíblica histórica. Todo membro, ao ser recebido, subscreve o pacto eclesial, no qual se compromete diante de Deus e da igreja a compromissos concretos. Primeiro, reunir-se regularmente com os irmãos, não abandonando a nossa congregação. Hebreus 10 e 25. Submeter-se alegremente à liderança espiritual constituída. Hebreus 13 e 17. Amar, servir, orar, encorajar e, quando necessário, exortar os irmãos. Romanos 12, 10 a 16. Contribuir financeiramente para o sustento da obra. 2 Coríntios 9, 6 a 8 e Malaquias 3 e 10. Buscar santidade em todas as áreas da sua vida, abandonando as práticas mundanas. 1 Pedro 1, 15 a 16. Participar do ministério conforme os dons recebidos. 1 Pedro 4, 10 a 11. Testemunhar de Cristo no mundo. Mateus 5, 14 e 15. Suportar correção fraterna e eclesiástica quando caia em pecado. Gálatas 6 e 1 e Mateus 18, 15 a 17. Não são 8 sugestões para os mais espirituais, são compromissos pactuais para cada membro. Cada um desses pontos tem referência bíblica explícita. Você não está prometendo o que a igreja inventou, você está prometendo viver o que a palavra ordena. A família eclesial, um dos títulos mais belos que a igreja recebe no Novo Testamento, é Casa de Deus. Em 1 Timóteo 3 e 15, somos família, irmãos e irmãs. Paulo trata Timóteo como filho legítimo na fé, chama os coríntios de filhinhos e orienta Timóteo. Trata os mais velhos como pais, os mais jovens como irmãos, as mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs em toda a pureza. 1 Timóteo 5, de 1 a 2. Note as 4 categorias: pais, irmãos, mães e irmãos. A igreja local é família, com a intimidade, o compromisso, a paciência, o perdão, a lealdade e o investimento mútuo que caracteriza um lar sadio. Se não praticarmos isto, não somos igreja, somos clube com salão para reuniões dominicais. Pertencer a uma igreja não é formalidade cartorial, é aliança santa. Se a família natural exige compromisso, quanto mais a família da fé. Vamos ver um pouco da membresia na prática da Marcas do Evangelho. Isto em 5 etapas. A etapa 1 é a nossa entrevista pastoral. Antes do ingresso, há uma entrevista com a liderança pastoral. Não é interrogatório, é uma conversa pastoral, onde nós examinamos o testemunho de conversão, a vida presente, a compreensão básica da fé e o consentimento livre ao nosso pacto eclesial. Essa entrevista, a igreja é apresentada o que pensamos, o que cremos, o que fazemos, o que somos aqui neste lugar. A segunda etapa é a cerimônia solene de recepção. O novo membro é apresentado publicamente à igreja, ele faz os seus votos pactuais diante de todos e a igreja faz com eles o voto pactual de cuidar deles e recebê-los. É recebido em oração, com imposição de mãos e celebração comunitária. Não é só um detalhe litúrgico, é o momento público em que a igreja, usando as chaves do reino de Deus, declara: esta pessoa pertence ao povo de Deus neste lugar e nós nos comprometemos a pastoreá-la. A etapa terceira, a classe de membros obrigatória. Você não vira membro desta igreja por descuido. Todo candidato passa por um curso estruturado. Essa classe que você está cursando aqui agora na EBD Online. Aqui você conhece nossa doutrina, nossa visão, nosso pacto eclesial, nossa estrutura ministerial, nossos compromissos mútuos. Sem essa classe você não vai entender quem nós somos e como ser membro de nossa igreja. Não é burocracia, é algo feito por amor. Nós não recebemos as pessoas no escuro.
Nós queremos que elas saibam o valor de ser membro e como desfrutar dessa graça divina. A etapa 4 é o acompanhamento pastoral contínuo. Cada membro será acompanhado pelos pastores e pelos líderes de seus respectivos ministérios. Nós queremos conhecer as pessoas, conhecer seus nomes, conhecer suas famílias, conhecer suas histórias. Estaremos atentos às suas lutas, estaremos orando por elas, estaremos identificando os seus dons. Essa é a parte que cabe à igreja e à liderança para ajudar aqueles que chegam. Sem isso, a membresia vira ficha de arquivo morto. Na etapa 5, há uma transferência ordenada. Quando um membro precisa mudar para outra cidade, outro estado, outro país, há um processo de transferência ordenada. Há uma carta de transferência, há uma conversa pastoral, uma indicação sempre que possível de igreja saída para onde a pessoa vai. Nós não deixamos as pessoas saírem sem uma cobertura e sem uma carta de recomendação, desde que ela esteja em comunhão com a igreja local. Nós entregamos pastor a pastor porque a alma é cara demais para sair de qualquer jeito. 3 perguntas para você levar desta aula. Eu não quero que você saia desta aula igual. Quero que você saia com 3 perguntas que vão te acompanhar pelos próximos dias. Então anote isto. Primeiro, eu estou frequentando a igreja Marcas do Evangelho ou eu estou pertencendo a ela? Segundo, dos compromissos pactuais que estão no nosso pacto eclesial, quais eu já estou vivendo e quais ainda eu preciso aprender a viver. Terceiro, se a igreja precisasse me confrontar amorosamente em algum pecado, como eu reagiria? Como filho ou como consumidor? Segunda Coríntios 9:7 diz que cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E este é um momento especial de nós ofertarmos, e você pode fazer a sua oferta através do Pix, através da conta bancária e através de vários meios que estão passando aí na tela para você. Agora eu tenho um convite especial para você participar da campanha 1000 Valentes. Essa campanha é para nós comprarmos este imóvel onde estamos. Nós temos certeza que Deus nos dará este local. E você pode participar conosco dando uma oferta de amor, sendo contribuinte mensal da nossa campanha 1000 Valentes. Muito obrigado a você que contribuiu. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. E agora, irmãos, chegamos no momento do nosso quiz, para ver se os irmãos compreenderam bem o assunto que foi passado na aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: o que diferencia frequentar uma igreja de ser membro dela? A. Participar regularmente das atividades da igreja. B. Integrar oficialmente uma tradição cristã. C.
pertencer ao povo de Deus em compromisso pactual, ou D, manter vínculo constante com uma congregação. Então, tempo na tela! Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa é a letra C. Pertencer ao povo de Deus em compromisso pactual. Segunda pergunta. O que a membresia bíblica envolve, segundo a definição apresentada? A. Participação constante na rotina da igreja. B. Integração ativa no discipulado da comunidade. C. Compromisso permanente com a congregação. Ou D. Relação formal de cuidado e submissão espiritual. Bom, tempo na tela. E muito bem, irmãos, olhando para o meu relógio, parece que nossos 10 segundos já se esgotaram. E se você colocou a letra C, compromisso permanente com a congregação, eu tenho que lhe dizer que vocês erraram, porque a resposta certa é a letra D, relação formal de cuidado e submissão espiritual. Terceira pergunta. Segundo a metáfora apresentada na aula, o que a igreja local representa? A. Uma instituição voltada à preservação da fé. B. Um espaço de expressão coletiva da espiritualidade. C. Um centro de integração da comunidade cristã. Ou D. Uma embaixada visível do reino de Cristo. Bom, responde no chat. E muito bem, irmãos, espero que tenham respondido no chat e tenham lotado com a letra D de Deus, uma embaixada visível do reino de Cristo. Quarta pergunta. O que caracteriza o cristianismo de cafeteria citado na aula? A. A valorização de diferentes tradições cristãs. B. A construção de uma fé sem compromisso real. C. A busca constante por experiências agradáveis. Ou D. Todas as alternativas anteriores. Vamos lá, vocês já sabem. E bem, irmãos, o nosso tempo acabou. E se vocês colocaram letra B, a construção de uma fé sem compromisso real, vocês acertaram. Quinta pergunta. Por que a disciplina eclesiástica pressupõe membresia? A. Porque a igreja precisa distinguir quem pertence ao corpo. B. Porque exige participação constante nas reuniões. C. Porque depende da aprovação coletiva da liderança. Ou D. Porque somente membros podem exercer funções ministeriais. Bom, tempo na tela. E bem, irmãos, nosso tempo acabou e acertaram quem colocou a letra A, porque a igreja precisa distinguir quem pertence ao corpo. E muito bem, irmãos, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do assunto da aula. É isso, fiquem na paz e tchau! Então eu quero que você entenda que ser oficialmente recebido como membro de nossa igreja é algo extremamente sério. Não trate isso como detalhe, trate como aliança santa, com um compromisso sério e solene. Porque é exatamente isto que é ser membro de uma igreja. Que o Senhor Jesus Cristo, o cabeça da igreja, nos ajude a entender que a igreja não é um lugar aonde você vai, é um povo a que você pertence. Que o Senhor te faça povo de verdade, família de verdade, embaixada de verdade. Senhor, que cada um de nós possamos aprender essas marcas. O evangelismo, envolvimento no testemunho naqueles que estão próximo de nós ou com aqueles que estão longe, Senhor.
que o Senhor possa nos abençoar a viver uma membresia significativa e que possamos louvar o Senhor e honrar o seu nome por meio de um compromisso com a igreja local. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima aula.